Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos gravar um vídeo comentando aqui algumas questões da prova do IBAN que ocorreu em Cubatão. E é claro que eu não vou me aprofundar na parte de português, matemática, que não é minha área, mas só para vocês conhecerem a prova que foi recente agora, né? Foi em 2021, uma das últimas provas aí do IBAN. Então nós vamos comentar um pouquinho ela aqui, só para você conhecer um pouco mais o perfil da banca, as características, né? Para você aí que vai fazer os concursos do IBAN, tá aí mais por dentro da banca, tá? Então vamos lá. Aqui a carinha da prova, né? Então, professor de ensino fundamental 1, prova foi no ano de 2021, agora bem no finalzinho, né? 50 questões, 1h30, você é o tempo mínimo de permanência, 3h30, normalmente é assim, aquela história da caneta preta, tal, né? Caneta azul, caneta preta, aí tem que seguir o edital, né? Sempre seguir o edital, é importante antes da prova você ler isso. A banca IBAN utiliza 4 alternativas, né? Então A, B, C e D, tá? Aqui em português eu vou fazer pela ordem, gente. Lembrando que eu não vou fazer grandes explicações aqui sobre língua portuguesa nem matemática, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho lá do pedagógico da legislação. Então olha só, charge, né? Que é uma característica aí também das bancas utilizarem charge. Aqui uma charge, como funciona o Black Friday, né? A bolsa R$200, só hoje de 500 por 250, né? Já aqui uma outra charge falando, chegou o novo celular da moda, aqui um monte de celular aqui, legal, preciso de um novo celular. Eu sempre gosto de olhar aqui, né, as perguntas antes de ler as charges, porque aí eu já leio a charge pensando no que a banca está perguntando, né? Então aqui ele vai perguntar no primeiro quadrinho da charge 1 como, a palavra como, funciona o Black Friday. O termo sublinhado no contexto assume valor circunstancial de causa, explicativo, de modo comparativo. Isso aqui as bancas sempre cobram, né, gente? Sempre cobram. Então é uma coisa que você tem que saber, é uma coisa que você precisa estudar em língua portuguesa, né? Então, tá sempre caindo. A VUNESP tem muitas questões, também é uma questão que cai bastante aí na banca IBAN, né? Então você precisa estudar essa questão aí para você poder saber. Neste caso aqui, né, é de modo, porque a palavra como, né, já é uma questão aí que leva você a identificar de modo, claro, como funciona o Black Friday, de que maneira funciona o Black Friday, né? Então aqui nós estamos falando de modo, tá? Não é explicativo, não é de causa, né? Que normalmente aqueles outros que entram aí, e nem é um comparativo também, tá? Então é assim que você tem que buscar aí na língua portuguesa entender essa questão, que ela aparece bastante, tá? Aqui no como é de modo, né? Como funciona o Black Friday, portanto, alternativa C. Na B, já tem aqui, ó, charge 1 está implícita a seguinte mensagem. Então, qual é a mensagem implícita? Aquela que está mostrando. Aí vai aqui, não está mostrando diretamente, mas está colocando ali, né? E a charge tem muito essa questão de trabalhar com questões implícitas. Aí, se queremos economizar, devemos aproveitar as promoções, precisamos estar atento aos engodos publicitários, artigos de qualidade valem seu preço, produtos falsificados são mais baratos que os originais, mas indubitavelmente inferiores a ele. Aqui, gente, ó, né, tem R$200 é a bolsa normal, né? Bolsa custa aí R$200 o preço normal dela. Aí aqui na Black Friday, o que eles fazem? Coloca lá a bolsa por 500, dobra o preço, né? Mais que dobra, e aí coloca promoção por 250. O que é isso? É um engodo publicitário, né? Um engodo publicitário. Então, é assim que a banca vai te perguntar. Questões aqui de gramática, né? Uma primeira de gramática,
e uma segunda de interpretação. A Bank-Ban faz muito isso, uma gramática, uma interpretação, tá? Aí aqui na charge 2 também uma questão aí de análise também da charge, né? Então, o que é uma charge? A charge é um desenho pode ter imagens, pode ter texto ou não, tá? Charge nem sempre tem texto, mas pode ter texto. Aqui, né, nós estamos vendo aqui, ó, chegou um novo celular da moda, legal, preciso comprar um novo celular. Tá implícito o que aqui? Coisas do consumismo, né? Então, compra, Black Friday, aqui, ó, consumismo, um monte de celular, ele já querendo comprar um novo, né? Então é uma crítica, ó, quanto celular aqui, né? Então é isso que a charge está dizendo. E aí ele vai perguntar, ó, já sobre a charge 2, podemos afirmar que, né, há flagrante descompasso entre a linguagem verbal e não verbal, e esse fato resulta em mensagem ininteligível ao leitor? Não, dá para a gente entender muito bem qual é a crítica que está sendo colocada aqui, que é o excesso de consumismo, né? A supressão da linguagem verbal não ocasionaria qualquer prejuízo à intelecção da mensagem pretendida pelo autor. Não, se a gente tirasse o texto aqui, a gente ia ficar, por que tem um monte de celular e ele jogando aqui, né? Talvez a gente até, mas o texto é importante para entender essa frase. A mensagem central do texto está contida na linguagem não verbal. O emprego da linguagem verbal deveria ser evitado para que não ocorresse redundância, não, né? A associação das informações expressas pela linguagem verbal e não verbal é fundamental para a compreensão da mensagem, exatamente isso, né? É tão importante aqui porque está falando chegou o novo celular da moda, né? E aí a gente vai entender por que tem tanto celular aqui, porque a moda muda, né? Celular novo sai direto aí. E aí ele colocando, legal, preciso comprar um novo celular. Então, são pontos que na prova você precisa estar atento. Aqui eu dou uma dica tática. Antes de você se concentrar na charge aqui, né? Olha as perguntas que tem, tá? Para você, quando você for olhar a charge, você já sabe o que as perguntas estão dizendo. Então, o teu olhar já vai mais direcionado, né? Eu gosto de fazer assim, tanto com texto quanto com charge. Mas é claro que você, né, tem que procurar o seu melhor modo de fazer provas. Aqui, ó, cotejando-se as duas charges, podemos concluir que, né, então a Bank-Ban às vezes também usa um vocabulário um pouco mais, vamos dizer assim, aquele que não é tão normal, né? Assim, usar no dia a dia, eles vão, enfim, fazendo aí, usando palavras, vamos dizer assim, mais elaboradas, né? Então, assim, cotejando é analisando, a mesma coisa que analisar, tá? Cotejar, analisar, né? Então, estabelecer comparação também, né? A palavra cotejando, estabelecer comparação entre uma coisa e outra. Então, por isso que eu falo, é importante você ler, né? Ler qualquer livro, tá? É importante, por quê? Porque você vai pegando vocabulário, né? Prova do IBAN, ela é uma prova mais exigente nesse sentido, então, para pessoas que ela exige um pouco mais esse melhor vocabulário, né? Então aqui, nessa 4 aqui, ele vai fazer uma analisação, aí colocar a inequívoca análise de comportamento do consumidor na primeira, o que não ocorre na segunda, não é isso, né? Ambas condenam o comportamento compulsivo do consumidor, mas isentam a mídia dessa responsabilidade, não, a charge não diz isso, né? Até porque a mídia está lá mostrando. As duas contêm críticas ao consumismo, sendo que na primeira está evidente a tentativa de manipulação ardilosa do consumidor, exatamente letra C, né? Então, muito cuidado, porque a B, ela tem ali o comecinho, sim, elas condenam o comportamento compulsivo, mas elas não isentam a mídia, tanto é que elas mostram aqui, ó, a TV, né, a propaganda, então isso é a mídia, certo? Portanto, letra C, né?
aqui não é, né, apresentado como malicioso. Na primeira resta explícito o respeito de lojistas e publicitários. Não resta explícito, até porque estão enganando, né? Como a gente viu. Então, se você respondeu aqui que a questão da mensagem ser ardilosa no sentido de enganar, você não poderia aqui colocar, né, uma outra resposta, tá? Porque aqui nas anteriores você já colocou, né, que há uma manipulação ardilosa ali quando na Black Friday tentam enganar o consumidor. Então, mostrei essas 4 aqui para vocês terem uma ideia. Tem aqui, ó, texto, resolução 5 e 6, aí a mesma sugestão, vai aqui, ó, e procura ver qual é a pergunta, né? Então a pergunta aqui é completar, ó, afora e onde, né? Afora, aonde, afora, usando aí também palavras. Aí ele coloca: em 7 de outubro, um domingo, quando o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush ordenou os primeiros ataques aéreos contra o Afeganistão, as imagens do bombardeio tomaram televisões mundo. Aí aqui ficou fácil, né, gente? Porque aqui é mundo afora, tudo junto, né? Não é afora separado, nem afora com H de existir, né? Então já matava a questão só pelo afora. Mas aí tem um onde também. Então aqui é importante, assim, quando você faz uma questão, é importante que você fez a questão, pesquisa na internet. Qual a diferença de onde e aonde, né? Então, onde indica o lugar que algo ou alguém está. O onde, né? Emprega-se onde em verbos que indicam permanência, ou seja, ausência de movimento. Então, vamos ver aqui, ó. Aí ele coloca assim: novamente no domingo, o grupo fundamentalista Talibã tomou Cabul, capital do Afeganistão, instalando-se novamente no poder. A velocidade ofensiva surpreendeu analistas e jornalistas e fez com que temas ganhasse escala na imprensa e, consequentemente, nas redes sociais, onde brotou uma infinidade de fotos e vídeos combatentes. Por que é onde e por que não é aonde? Aonde também indica lugar. No entanto, ele deve ser usado com verbos que indicam movimento e que são regidos pela preposição a. Portanto, ó, aqui não tem preposição a, então não é um verbo de movimento também, né? Então, portanto, aqui é afora e aonde, gabarito letra A. Fábio, minha intenção não é explicar português para vocês, longe disso, mas eu estou chamando a atenção que são fatos que você deve estudar, tá? É assim que a gente estuda. Eu fiz essa questão, tenho dúvida? Vou lá na internet, você vai achar isso no Guia do Estudante, você vai achar professores de português, você vai achar milhares de exercícios explicando a diferença do onde, aonde, né? E é importante você saber, porque isso cai, tá? Aqui mais uma questão, só para comentar aqui, ó, um poema, né? Então, poema também cai. E aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade, meu poeta preferido. E aqui ele pergunta, ó, o tema central do poema, né? Podemos definir como tema central do poema. Eu sempre faço assim, aí leio a questão: a imutável rotina da vida, a inevitável inconstância do existir, o regozijo generalizado provocado pelas mudanças, a impossibilidade de o novo se impor ao antigo. Então, o poema de Carlos Drummond diz assim: na minha rua estão cortando árvores, botando trilho, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem essas exigências brutas. Só a minha filha goza do espetáculo e se diverte com os andaimes, a luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. E aí, o que Drummond quer dizer isso, né? Ele está falando aqui de uma situação do cotidiano, uma rua que está sendo modificada, cortando árvores, botando trilhos, a cidade se modificando. Então ele coloca: minha rua acordou mudada, os vizinhos não se conformam, eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Ele está falando do quê?
das mudanças, né? Então ele não está falando da imutável rotina, porque imutável significa que não muda, né? Ele está falando do regozijo, né? Do prazer de ver mudanças? Não, também não. Ele está falando da impossibilidade do novo ser antigo? Não. Ele está falando da inevitável inconstância do existir, né? Então quando ele fala assim, os vizinhos não se conformam, eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. E aí a figura da mudança da rua, né? A nossa vida, ela muda todo o tempo, a sociedade muda, né? Por isso que às vezes a gente se pega naquelas velhas falas assim, mas no passado os alunos, né? No passado os alunos, e aí Carlos Drummond responderia, né? É a inevitável inconstância do existir. O existir, ele é a mudança, né? O existir não é um contínuo, não é uma rotina. Existe sim uma base, mas as coisas mudam, as coisas se transformam, as coisas se renovam, né? Então é isso que Drummond no seu poema quer falar. E é isso que a gente tem que analisar, né? Então, aqui, questão que você tem que refletir sobre o poema, sobre as coisas, né? Aqui depois uma questão sobre preposições. Eu não vou aqui ficar comentando tudo da prova. Ao Deus Diálogo, é um texto gigante aqui, né? Um pouquinho maior. E aqui, né, analisando os itens abaixo, aqui também, ó, pergunta sobre a importância do diálogo, né? Então, só para vocês verem aqui uma característica da prova do IBAN, que alternou questões de gramática com questões interpretativas, tá? Uma prova que foi bem equilibrada nesse sentido, trazendo ali, fazendo você pensar diversos gêneros, né? Gêneros dissertativos, poema e charge, né? Então, olha só como a banca variou. Ela quis saber se você tem condição de analisar uma charge, ela quis saber se você tem condição de analisar um texto dissertativo e ela quis saber se você tem condição de analisar um poema. Então, né, por isso que eu falo, a leitura é importante. Aí vamos aqui, né, para matemática. Ó, matemática, uma questão de expressão aqui, né? X igual a 2, Y igual a 4, pode ser classificado como sendo. Aí pergunta, o resultado é o quê? Um número natural, um racional, um número inteiro negativo, um número cujo dobro resulta em um número natural. E aí você tem que fazer essa conta. Percebe que você aqui tem que saber fazer raiz, né? Então, se você não sabe, você tem que pegar uma aula aí na internet para resolver raiz, como é que eu multiplico aqui, né, como é que eu faço, como é que eu divido, como é que eu elevo, tá? A ordem disso, tudo isso você tem que saber, né? Aqui o resultado dessa número 11 é letra C, é um número racional, tá? Mas você tem que fazer a continha aqui toda para chegar, e também tem que saber o que é um número natural, o que é um número racional, o que é um número inteiro negativo, né? Então, são conceitos básicos, ó. Então, banca e ban, na matemática, ela vai muito nos conceitos básicos. Pô, professor, mas isso aqui é complicado. Não é tão complicado se você entender os conceitos básicos, tá? Então, minha sugestão, tá estudando matemática? Tá percebendo que você, por exemplo, não sabe fazer essas contas com raiz? Tem que fazer essa equalização na matemática, tá? Você tem que buscar lá os conceitos, os princípios e voltar e falar, opa, eu preciso entender isso aqui. Aí você vai resolver uma raiz simples, depois você vai resolver mais complexo, né? E sempre, gente, dividindo o seu estudo, não vai querer aprender matemática num dia. Divide, estuda um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, tá? 1 hora no máximo, para você não cansar, porque às vezes você vai resolver problema, não vai conseguir, sua cabeça vai ficar cansada, vai começar a dar aquela desmotivação, e aí é que as pessoas abandonam o estudo da matemática. Deixa para lá, a matemática eu vou do jeito. Não deixe para lá, porque faz grande diferença, principalmente PEB 1, né? PEB 2, outras áreas que não a matemática. Faz uma grande diferença você acertar aí
mais questões de matemática, porque normalmente é onde o pessoal vai muito mal, né? Aqui uma questão, ó, que contextualiza, né, com skate após as Olimpíadas de Tóquio, tá vendo? Uma questão que contextualiza com o tema, né, o que fala aí o DNA da educação, da gente contextualizar para chamar a atenção do aluno. Então, por exemplo, teve as Olimpíadas lá, né, fardinha do skate, todo mundo empolgado, comprando skate, a molecada também atenta, ligada. Aí você fala uma questão, ó, com a atual ascendência do skate após as Olimpíadas, passou a ser ainda mais comum encontrar os jovens praticando esse esporte em locais públicos, alguns locais inclusive próprios para essa prática. Aproveitando esse momento, a professora propôs um exercício de cálculos a seus alunos. Uma situação apresentada foi a seguinte: se uma pessoa encontrava-se disputando uma prova de distância andando em skate a uma velocidade constante de 5 metros por segundo e teve essa velocidade durante todo o percurso da prova, qual foi a distância percorrida por ela em quilômetros, né? Sabendo que ela completou a prova em 1 hora e 20 minutos. Então aqui você tem que saber fazer conversão de metro para quilômetro, né? De segundo para hora, para minuto, para hora. Então são conceitos importantes que você tem que estudar, né? Essa é uma questão clássica aí, ó. Aqui é 24, tá? A resposta, né? Letra A, eita, não vai marcar aqui. Letra A, 24 quilômetros. Mas é tipo de uma questão que sempre aparece. Ah, professor, mas é uma questão difícil. Pega uma mais fácil, tenta fazer, né? Olha aqui, ó, outra questão, perímetro de pentágono. Então, geometria, né, é igual a um retângulo que possui, né, sabendo que o apotema do pentágono. Então percebe que você tem que conhecer algumas coisas, alguns termos de matemática básica. Eu preciso saber o que é geografia, desculpa, gente, o que é geometria, né? Sim, precisa, conceitos básicos, né? Então, o que é aí o apotema, né? É a distância perpendicular do centro do pentágono ao centro de um dos seus lados, né? Então, tem o pentágono lá, no meinho, até um dos lados, aquilo é a distância. Provavelmente, então, você tem que... ele está dando aqui, ó, é igual a aproximadamente 22 centímetros, tá? Então, aí você tem que saber fazer o cálculo. Desculpa, gente. Você tem que saber fazer o cálculo, tá, né? Para achar isso. Geometria também, né? Cai aqui a 560 centímetros quadrados. Então, importante. Agora, gente, ó, quer ver uma questão que sempre aparece? Juros. Juros, né? Você tem que saber fazer juros. Ah, professor, eu não sei. Pega um dia e fala assim, coloca na tua programação de estudo. Vou aprender a fazer juros. Juros simples, juro composto, né? Aqui, ó. Taxa de 7,2, se num determinado valor aplicado ao sistema de capitalização simples, portanto não é juros compostos, né, simples, por um período de 15 meses, a uma taxa de 7,2 ao semestre, tá? Então esses detalhes que você tem que olhar, gente, ó, é 7,2 ao semestre, a cada 6 meses. Portanto, se for um período de 15 meses, em 12 meses nós temos 7,2 mais 7,2, né? Então nós temos aí 14,4, só que isso em 12 meses, só que são 15 meses, né? Então olha só o raciocínio, 15 meses. Então se 7,2 corresponde a um semestre, que são 6 meses, para eu achar esses 3 meses que faltam, né? Então estou fazendo aqui de cabeça, tá, gente? Ó, 14,4%, né, por cento, tá? É 12 meses, né? Porque são 7,2. Se eu tenho 7,2 no semestre, portanto, metade disso, que é os 3 meses, é equivalente a 3, deixa eu ver aqui, 3,6, não é isso? É exatamente isso, 3,6%. Portanto, eu tenho 14,4 mais 3,6%, fazendo a continha aqui, 8, tenho 18%. Então, eu tenho que fazer uma conta, 18%. Eu sei que esses 15 meses, o valor dos juros aí foi
18%, né? Tô fazendo de cabeça aqui, gente. Se eu tiver errado, vocês comentam aí, que matemática também não é meu forte, né? Mas aqui a resposta seria letra B, 3.776, um montante para gerar 576 de juros, né? Equivalente aí, na minha conta aqui, a 18%. Então, olha só, letra B, né? De bola. Então, você tem que pensar tudo isso, né? Semestre, então, semestre 6 meses, 12 meses dá 14,4, para eu achar os 3 meses que falta para juntar 15 meses, né? Eu vou achar, metade de 7,2 é 3,6, portanto 3,6 equivale, somando aí os 14,4 que eu já tinha, equivale a 18%, essa é minha conta, tá? Então eu posso fazer dessa maneira, certo? Então, aqui você pode listar e entrar na parte de informática e organizar figuras, imagens ou tabelas, documentos do Microsoft Word, tá? Vou tomar só uma água aqui. Um índice de figuras muito parecido com o índice de conteúdo. Após a edição de legendas, o Microsoft Word adiciona automaticamente uma lista de figuras e a classificação por número de página. Esse recurso é chamado de... Aí tem as alternativas, né? Essa aqui ficou fácil porque não é nota de rodapé, não é nota de fim, não é bibliografia, é um índice de ilustrações, né? É pouco usado. E quando você estuda informática, as bancas às vezes fazem essas perguntinhas assim, coisas que não são tão utilizadas, né? E aí, mas aqui, né, se é lista de figuras, se é classificação por número de páginas, nós estamos falando de figura, ilustração, aí ficou mais fácil essa questão, tá? Que é questão de Excel, sempre aparece uma questão de Excel. Então essa é uma planilha, né? Falando aqui, pedindo para calcular a média de cada sala, tá? O diretor pediu para montar uma planilha para calcular a média, então você tem que saber a fórmula que ia aqui na célula B8, tá? Então, se você não sabe nada de informática, eu recomendo, eu tenho até o canal do Direção Concurso, tem um professor de informática lá, muito bom, eu gosto bastante, e ele ensina também. A gente também tem, eu trabalhar na Sariguama, tem lá o CID, Centro de Inclusão Digital, onde você tem lá na página, né, CID, Centro de Inclusão Digital, no YouTube, também tem aula lá de Excel, e provavelmente esse ano eu também vou fazer alguma coisa lá com relação a aulas para concurso de informática. Mas aqui, é uma questão que você tem que saber, né, como que calcula a média no Excel. Você tem que fazer a fórmula. Como é a fórmula no Excel? Sempre a fórmula começa com o igual, tá? O sinal de igual. O sinal de igual diz para o Excel que você quer colocar uma fórmula aqui, ela não aparece aqui na célula B8, ela só vai calcular a média. Como é que a gente calcula a média? Soma todos, né? E divide pelo número. Aqui são 5 alunos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou somar esses 5 alunos, né? E dividir por 5. E como é que o Excel faz isso? O Excel faz exatamente colocando aqui, igual média. Eita, uma abelha aqui, uma abelhinha, gente, no meio da transmissão. Média, né? E agora a abelha não quer sair daqui, gente. Abelha na gravação. Ai, só acontece comigo essas coisas. Olha só, igual média B2, né? E 2 pontos B6. Qual é a alternativa? É essa aqui. Por quê, gente? Porque você tem aqui, eu tô aqui de olho na abelha, né? A abelha aqui me rondando. Aqui, você tem... Deixa eu eliminar a abelha, senão a gente não grava, gente. Pronto. Ela vai ficar presa aqui. Média B2, aqui barra no Excel significa divisão. Aqui não tem nada a ver, né? B6 só isolado. Aqui B, vírgula B6 significa que ele só vai ler o 8,6
5 e o 7,8, tá? Ele vai ler essas duas células, vai somar e vai calcular a média. Então não é isso, é a média de todos, né? Então é de B2, 2 pontos significa como se fosse até, ó. De B2, né, do 8,5 até o B6, tá? Então, portanto, aqui é letra D de dado, tá? Então precisa saber isso, fórmula, média, como é que soma? Soma aí, igual, soma, né? Se fosse para somar, igual, soma, abre parênteses, B2, 2 pontos, B6, tá? Se fosse para somar só a nota do Alberto com a da Zilda, aí seria igual, soma, né? Abre parênteses, B2, ponto e vírgula, B6, tá? B2, ponto e vírgula, B6. Aí você estaria somando só o B2 e o B6. Né? O ponto e vírgula só soma as células mencionadas. Quando tem 2 pontos, é como se fosse de B2 até B6. Então é B2, B3, B4, B5, B6. Tá? Importante saber isso. Aí tem duas outras alternativas aqui, né? Só para vocês terem ideia aí. Essa sempre que pergunta os caminhos, né? Que são um pouco mais complicados. Alteração de data, hora no Windows, só para você saber, aqui é letra A, tá? Depois você consulta aí. E aqui, né, perguntando sobre Microsoft Edge, que é um navegador da internet criado pela Microsoft para tentar competir com o Google, mas não conseguiu tanto sucesso assim, né? E aí é um navegador de internet recomendado pela Microsoft, tá? A 18 é letra B. Só para a gente entrar aqui nos conhecimentos de legislação pedagógicos específicos. Aí aqui a BAN, né, ela trouxe uma questão de Constituição que não é muito comum aparecer em provas da educação. Por quê? Esse é um tema da Constituição que fala sobre aposentadorias, né? Então, normalmente as bancas perguntam do 205 ao 214. São os artigos que mais caem. Mas o IBAN, né, de vez em quando, se está no edital lá, eles às vezes pedem outros artigos da Constituição. Então você tem que estar atento a isso, né? Aqui no caso eles estão falando de aposentadoria, e aqui é letra B, né? O servidor titular, letra B não, letra C, né? Letra C, desculpa. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multidisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar, tá? Então, uma questão muito rara de aparecer, mas apareceu aqui, né? Então, você precisa estar atento aí no edital do IBAN sobre os outros artigos da Constituição que eles estão cobrando, certo? Aqui, quando ele coloca na D, não se aplica o regime geral de previdência ao agente público ocupante exclusivamente de carga em comissão, é justamente o contrário. Se aplica o regime geral de previdência social a quem em cargo de comissão. Por exemplo, eu fui secretário em Cubatão, então, quando eu era secretário, eu não era do regime próprio da Caixa de Previdência de Cubatão, porque eu era comissionado. Então, qual era o meu regime? O RGPS, tá? Que era carga e comissão, né? Então, a gente aqui é letra C, né? Mas é uma questão até que eu acho complicada, porque não cai tanto assim não fala tanto com a educação normalmente, e aí por isso. Agora, a número 20 já é uma clássica, né? Artigo 26 da LDB, que determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais, locais, sociedade, cultura e economia dos educandos. Parágrafo 9 do artigo originalmente apresentava a seguinte redação. Parágrafo 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares que trata o caput, tendo como diretriz a Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Então, olha só, aquilo que eu falo. Aí ele comenta aqui, ó, em junho de 2021 a redação desse parágrafo foi alterada, né? E aí eu sempre estou destacando para vocês, a alteração na lei sempre está aparecendo, porque eles querem saber se você realmente está estudando com a lei atualizada. E como que a gente acha a lei atualizada na internet? Gente, vai lá no site do Planalto, né? Quando você digita ECA, lá vai aparecer um ou outro na frente, mas tem lá planalto.gov.br. O site do Planalto, gente, traz LDB atualizada, ECA atualizada, Constituição atualizada, porque quando tem qualquer mudança, já é lançado lá. Portanto, qual foi essa mudança em junho de 2021, ó, recente, né? A criança, adolescente e o idoso, a criança, adolescente e as minorias, a criança, adolescente e a mulher, a criança, adolescente e o deficiente. E recentemente teve uma alteração que falava sobre a questão dos surdos, né? Então você podia levar a confusão, mas não, aqui é letra C, a criança, o adolescente e a mulher, que foi incluída aí nessa redação aqui, que só tinha criança e adolescente, tá? Então foi incluída a mulher, portanto, o gabarito letra C. Artigo 26 é um dos artigos que mais caem e que você precisa estar atento, e principalmente nessas modificações mais recentes. Aí caiu aqui uma resolução 3, né, que fixa as diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, e isso é uma questão que eu quero chamar a atenção para vocês. Por quê? Cubatão, por exemplo, que é a prova que nós estamos falando, não tem aí não tem escola indígena, né? E aí é uma crítica à banca. Por que a banca faz uma pergunta que não tem nada a ver com o contexto da cidade? Porque Cubatão não tem escola indígena. Aí você exige do candidato que ele saiba uma questão sobre escola indígena, né? Então, mas precisa estar atento, porque às vezes a banca IBAN faz isso. Lança uma pergunta lá que você fala assim, não, essa não vai cair. E aí, olha aí, né? Perguntaram aí sobre a resolução 3. Se eu estivesse estudando, essa aí eu nem ia dar muita bola, falar, bom, não tem nem escola indígena lá, né? Mas olha a banca IBAN aqui pegando a gente, né? Então, perguntando qual das alternativas abaixo do texto vai de encontro à referida resolução. E aqui é a letra D de dado. A atividade docente na escola indígena será exercida obrigatoriamente por professores indígenas oriundos da respectiva etnia, tá? Então, é uma questão que eu considerei difícil porque não tem muito a ver com o contexto da cidade, né? Então, provavelmente muitos candidatos erraram essa questão, a não ser aqueles que já tinham estudado bastante aí a resolução 3 de 99, né? Aqui, ó, uma resolução 1 de 2021, né? Essa para as diretrizes operacionais da educação de jovens e adultos, nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização, PNA, e à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a Educação de Jovens e Adultos. Aí coloca, com base no que dispõe a referida resolução, assinale a alternativa correta, tá? Então vocês percebam que a banca IBAN, ela cobra muito a letra da lei, então é importante você estar atento a isso. No caso do IBAN, é importante a leitura da lei com mais atenção, inclusive tentando relacionar os artigos, né? Lembrar, ó, esse artigo fala disso, esse artigo fala disso. E aqui eu dou uma tática para quem vai estudar para o IBAN. Faça uma espécie de resuminho e coloque, artigo 1 fala de tal coisa, artigo 2 fala de tal coisa, para você ter aí pelo menos lembrar do que os artigos falam, tá? Porque a banca busca muito isso, né? Então, aqui diz os sistemas de ensino poderão organizar EJAs multietapas nos casos em que o número de estudantes não corresponde ao estabelecido pelo sistema de ensino, enquanto a estrutura física ou especificidade de atendimento não comporta a composição de turmas por etapa. Para cursos de EJA no ensino médio, a oferta de educação à distância é limitada no máximo 50% de sua carga horária total, tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos do currículo. A EJA, com ênfase na educação ao longo da vida, não abrange o atendimento dos estudantes com deficiência, olha só,
aquilo que eu falo, DNA da educação. A EJA não abrange. O que ela fez aqui? Excluiu, né? Excluiu. Portanto, a gente já descartava. A educação física é um componente curricular facultativo do currículo do EJA? Não, né? Aqui também não tem essa história de 50%, né? A oferta do EJA no ensino médio pode ser total à distância, né? Então, é letra A realmente, gabarito letra A, por eliminação, né? A gente eliminaria aqui em base a alguns princípios que eu sempre falo para vocês. Excluiu, segregou, a nossa lei é inclusiva, sempre, então ela não vai deixar de fora a pessoa com deficiência, tá? Com base, outra questão característica que é essas afirmativas aqui, né? E essa pergunta, todos os itens estão corretos, apenas... Essa é sempre uma questão mais complicada, né? Apenas um item está correto, porque você tem que saber aí quais são os itens corretos e tal. Aqui está falando do Estatuto dos Funcionários de Cubatão, então não vou comentar aí porque, né, é bem geral, mas esse é um tipo de questão, ó, que tem aqui, ó, 1, 2 e 3, né, afirmações. Aí você tem que saber, todos os itens estão corretos? Então, que sugestão eu dou para quando você vai fazer esse tipo de questão? Procure saber, procure analisar cada item e ver se está certo ou não. Se tiver um item errado, você já sabe que você já elimina todos os itens estão corretos, você já sabe que não é. Se você achar 2 incorretos, aí você já sabe que esse aqui também não é, né? Então você vai ter que ir eliminando. No caso aqui, a alternativa era a letra D, né? Apenas um item correto. Mas como é muito específico aqui de Cubatão, eu não vou comentar, né? A 24 também, aí olha aqui, né? Caiu a Bank cobra aqui, ó, legislação local bastante, tá vendo? Uma, duas, uma de regimento, a 25, né? Olha aqui outra de regimento escolar, a 26. Então você que vai fazer concurso, presta atenção na legislação local, ó, a 27, legislação local, a 28, legislação local. Olha quantas questões de legislação local, falando de jornada, né, falando de regimento escolar. Então, muita atenção com esses temas, faltas, licenças, direitos, deveres, sendo que a banca gosta de cobrar, e principalmente a Bank-Ban, tá? Aí aqui, ó, uma questão sobre Piaget e Vygotsky, né? Então, clássico também aí, eu sempre falo, eu tenho muita dificuldade com Piaget e Vygotsky, mas eu falo que você tem que estudar, fazer caderno de anotação, que é importante. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das conclusões apresentadas pelo autor Piaget e Vygotsky, novas contribuições para o debate acerca das ideias que se encontram no núcleo da teoria pigetiana. Então, ó, uma de completar, a visão escolar focaliza as grafias e esquece os sistemas, tá? Então, você tinha que completar aqui, né? A visão escolar vai do concreto ao abstrato. O desenvolvimento vai, né, do para o né? Que é próprio da atividade estruturante do sujeito, e a construção de esquemas interpretativos gerais para poder compreender e assimilar os desafios da realidade. Então, uma questão aí bastante difícil, né? Então, qual seria a alternativa aqui? A visão escolar que focaliza as grafias e esquece os sistemas é a visão tradicional, né? Focaliza as grafias e esquece os sistemas. Depois, a visão escolar que vai do concreto ao abstrato também é aqui a letra D. E aqui o desenvolvimento vai do abstrato para o concreto, pois é o que o próprio da atividade estruturante do sujeito é a construção de esquemas interpretativos gerais para compreender e assimilar os desafios da realidade, aí já uma questão do construtivismo. Então, uma questão difícil, né? 29, aqui é letra D, que você tinha que ter domínio aí, né,
dos dois autores aí, Piaget e Vygotsky. Então, uma questão que costuma aparecer sobre a visão do autor, uns completos aí para você fazer. Aqui também, novamente, Piaget e Vygotsky, né, na obra do José Antônio Castorina, tá? Só para informar para vocês, eu vou dar aqui o gabarito, né? Aqui é a letra A, tá? O esforço de Vygotsky foi mostrar que, além dos mecanismos biológicos apoiados na evolução filogenética e que estavam na origem das funções naturais, existe um lugar crucial para a intervenção dos sistemas signos na constituição da subjetividade humana, tá? Então, só para a gente perceber aqui, uma autora que eu tenho gravada aí também, que é a Isabel Alarcão, né? Que ela vai falar o papel da escola no desenvolvimento de uma ação reflexiva. Alarcão, professores reflexivos de uma escola reflexiva, afirma que a escola tem que ser organizada de modo a criar condições de reflexibilidade individuais e coletivas. Segundo a autora, a escola, né, deve padronizar seus procedimentos, ater-se ao seu papel de promover o conhecimento técnico, dogmático e político. Olha como isso é restritivo, né? Então, só, primeiro, padronizar. Padronizar já é uma palavra que não combina com o DNA da educação. Promover conhecimento técnico, né? Se é uma autora que fala sobre reflexão, ação reflexiva, o conhecimento técnico, ele é, né, padronizado, né? Faça isso, que acontece aquilo, né? É um conhecimento mais, vamos dizer assim, se faz A, tem B, né? Uma coisa mais fechadinha. Dogmático também, uma coisa que dogmas é o contrário de reflexão, né? Então, o que é dogma? Dogma é algo muito difícil de mudar, né? Muito forte, que ali ninguém quer pensar sobre aquilo e mudar. E apolítico, né? Aí a linha todo mundo, a educação, como já disse Paulo Freire, ela não é isenta, né? Todas as nossas escolhas, mesmo quando surge aqueles movimentos que falam assim, escola sem partido, isso não é apolítico. O escola sem partido é político também, porque ele está querendo dizer, ó, esse tema nós não vamos discutir na escola, né? O tema, não o tema partidário, falar de um partido específico, mas o tema da política, né, da conscientização política deve ser discutido, sim. Os alunos devem saber o que é um partido político, quais são os partidos de esquerda, quais são os partidos de direita, o que é um pensamento liberal, o que é um pensamento de direita. Todo mundo tem que saber isso, né? Até para tomar suas decisões e posições. O que não pode é fazer campanha, né? Isso não é legal. Fazer uma campanha lá, ficar, né? Não. Agora, você explicar, olha, a direita pensa isso, a esquerda pensa isso, né? Por exemplo, hoje, esse representa a direita, esse representa a esquerda, o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é o liberalismo, o que é o neoliberalismo, todo. Então, mesmo quando você faz uma escolha, você faz uma escolha política, tá? Mesmo isento, né, que se diz isento, ele está fazendo uma escolha política. Aí na letra B, então na letra A de jeito nenhum. Tente pensar a si próprio. Ó, pensar a si próprio já leva a reflexão na sua missão e no modo como organiza para cumprir. Tem também ela de ser reflexiva. Olha a resposta aqui, né? Já está dando a resposta aqui. Tem que ser reflexiva. Palavra-chave aí, né? A C. Faz parte de um sistema de interesses corporativos e clientelistas. Não há espaço para atender aos interesses da população de jeito nenhum. Tem um papel de difundir o saber sistematizado e promover a reprodução do capital cultural, da manutenção ou alteração das relações, não, né? Portanto, é letra B. Veja, só com a ideia da autora, da reflexão, né, de todos esses pensamentos, a gente já chegou numa conclusão. Tô com dó da Belinha, gente, que eu botei um pote em cima dela que está presa, mas daqui a pouco eu solto. 32, né? Ao discutir a eficácia da escola na perspectiva da equidade, né? E aí você precisa saber o que é equidade, que é o que? Dar mais a quem precisa de mais.
Por exemplo, eu falo assim, a minha classe eu vou tratar com igualdade. Só que ali a minha classe, ela é diferente. Tem um que precisa de mais apoio, tem outro que vai sozinho, tem outro que, ele é super descolado, faz as coisas. Aí se eu tratar todo mundo com igualdade, eu não vou equilibrar, né? Aí eu preciso tratar com equidade, aquele tem mais dificuldade, então preciso ajudar mais ele, né? Porque esse aqui ele já sabe, ele vai, né? Então, freiras, né? Ciclo, seriação e avaliação, confronto de lógicas, apresenta uma série de argumentos, dentre qual está o que, né? O de que. O sonho liberal senta-se no argumento que, independentemente do nível socioeconômico, todos os alunos deveriam aprender em um nível de domínio elevado, tá? O papel da escola é permitir que todos avancem em um mesmo ritmo. Isso não é, né, gente? Aí, olha só, a escola é diferente, às vezes as pessoas têm um tempo diferente. Tem gente que presta 1, 2 concursos, tem gente que presta um concurso já é aprovado. Tem gente que presta 1, 2, 3, 4, 5, 10, aí vai ser aprovado lá no 11º. Então, os ritmos são diferentes, os aprendizados, caminho e ritmos diferentes, né? A escola deve ignorar a hierarquia econômica vigente fora dela, né? É papel fundamental da escola descartar a égide da competição existente na sociedade. E aí, qual é o argumento que ele coloca lá, né? Então, qual é o argumento que está colocado? Aqui é letra A, né? O sonho liberal senta-se no argumento que, independentemente do nível econômico, todos os alunos deveriam aprender em um nível de domínio elevado. Então, é uma ideia do liberalismo, né? Que está constante aí. Se você der as mesmas condições de aprendizado para todas as crianças, nós estamos promovendo aí, né, uma igualdade de chances, de oportunidades. Só a crítica a esse tipo de pensamento é porque, tudo bem, na escola vamos dar a mesma condição para todo mundo, só que na partida eles não têm a mesma condição. Por quê? Porque um nasceu num local muito pobre, sem condições, às vezes faltava alimentação, às vezes faltava cuidado, às vezes a casa não tem livro, não tem computador. O outro nasceu de uma família já muito boa, os pais têm muitos livros, leem, tem computador, tem acesso à internet, enfim. Eles já partem de situações diferentes, né? Esse aqui já parte na frente, esse aqui está partindo com mais dificuldade. Portanto, é isso que a crítica ao liberalismo, né, que se faz. Não é só dar as mesmas condições, é preciso trabalhar a equidade, porque eles não chegam nas mesmas condições, eles chegam em condições diferentes. E aí cabe à escola isso, esse aqui eu preciso ajudar mais, porque ele tem uma condição de mais dificuldade, enfim, tá? Portanto, gabarito letra A, né? Segundo Freitas, ciclos, seriação e avaliação, confronto de lógica, o fenômeno da avaliação em sala de aula tem uma série de componentes. Ele destaca 3 que estão corretamente apontados em qual alternativa, né? A avaliação formal, avaliação padronizada informal e avaliação diagnóstica, avaliação tradicional, avaliação somativa e instrucional, avaliação da aprendizagem, avaliação institucional, avaliação institucional, avaliação instrucional, avaliação do comportamento e avaliação de valores e atitudes. E aqui, né, gente, de acordo com a autora aí, a autora não é, né, nenhuma dessas questões aqui, avaliação formal, tradicional, elas estão fora, a somativa, padronizada, né, é a avaliação instrucional, né, aquela que, aí pegando um pouco, que busca, né, os meios, os caminhos para fazer da avaliação um processo de aprendizagem, né, avaliação do comportamento e de valores e atitudes, que aí está bem ligado aí com o que diz a BNCC, portanto, letra D, tá? Só para mostrar aqui, né, um autor que caiu aqui as questões, novamente as afirmações,
né? E aí, ó, corrobora com o defendido pelo autor da obra Ciclos, Seriações e Avaliação, confronto de lógicas. Veja que a Bank-Ban, ela às vezes traz um autor, traz bastante questões de um autor, né? Então, você precisa estar atento nisso. Foi 3 questões do mesmo autor aqui, e trabalhando aqui, ó, né, essas questões principais, das ideias principais dos autores. Então, a avaliação é sempre uma ideia cobrada, tá? E aí, sempre que se pensar em avaliação, qualquer autor, Lucchesi, Jussara Hoffmann, você não pode pensar que eles vão defender a avaliação formal, tradicional, somativa, né? Não está nessa ideia deles, né? Então, é preciso estar atento a isso, tá? Deixa eu tentar pegar outro autor aqui, né? Aqui caiu uma questão do Hernandes também que aparece, né? Então coloca entre aspas aqui: o que os alunos aprendem não se pode organizar a partir de temários decididos por um grupo de especialistas disciplinares, mas sim a partir de conceitos ou ideias-chave que vão além das matérias escolares e que permitem explorá-las para aprender e descobrir relações, interrogar-se sobre o significado das interpretações dos fatos e continuar aprendendo. Sobre o papel das disciplinas escolares nesse cenário apresentado por Hernandes, Transgressão e Mudança na Educação, está correto afirmar que, né, então, devem ser sumariamente reduzidas a 2 ou 3. Ó, percebe aquilo que eu falei, aquela dica? Reduziu, né? Reduziu, excluiu, segregou, restringiu, não combina com o DNA da educação. Servem apenas para consolidar um projeto de supremacia das classes dominantes? Não, ou apenas também, palavra restritiva, né? C, não são ponto de chegada, mais uma referência. Opa, isso aí foi boa, hein? Não fazem falta no currículo escolar. Os assuntos, temas poderiam ser mesclados em tópicos genéricos, também não. Portanto, gabarito letra C. Percebe? Só com a dica, Fábio, eu não li o autor. Aí você pensa assim, o que eu devo levar para a prova? Restringiu, segregou, não é cara desses autores, tá? É assim que a gente responde quando a gente não lê um autor. Sempre pensando, DNA da educação, pensando nessa lógica, educação é ampla, educação é sempre para ampliar, para reflexão, para pensar, nada de restrição, nada disso, tá? Então, a 36, para Tardif, saberes docentes e formação profissional, o caráter incontornável da pedagogia se traduz no fato que não existe processo de ensino e aprendizagem sem pedagogia. Não existe pedagogia sem reflexão pedagógica. A pedagogia é sempre um fator limitante da direção educativa. Não, né? Você não vai responder nunca essa questão. Somente haverá progresso no processo de aprendizagem se o docente adotar uma pedagogia progressista. Não, né? Até porque nós temos aí a pluralidade de ideias e, né, às vezes não é isso, né? Então, quando ele fala o caráter incontornável da pedagogia, se traduz que não existe processo de ensino-aprendizagem sem pedagogia, tá? Ponto. Letra A, de amor, né? Aí o cara podia confundir aqui com a B, né? Tudo bem, mas é letra A, né? Nem C, nem D de jeito nenhum. Mas percebe que a Bank-Ban às vezes faz pouca. Tenho certeza que muita gente pensou assim, pô, não existe pedagogia sem reflexão pedagógica, né? Mas aí na obra, né, não existe processo de ensino-aprendizagem sem pedagogia, tá? Para Zabala, a ascensão de um ensino baseado no desenvolvimento de competências vem motivada pela crise, pelo menos 3 fatores. Qual das alternativas não apresenta um desses fatores? Ah, deixa eu só voltar nessa questão aqui. Esse é o tipo de coisa que às vezes o aluno quer brigar com a prova, né? Aí ele fala assim, não, mas eu não concordo, eu acho que é a letra B, porque não existe pedagogia sem reflexão pedagógica. Mas aí, gente, você tem que entender o seguinte, não é o que você acha, é o que o Tardif acha que você tem que responder, né? E aí a pessoa briga com a prova.
E aí no que ela briga com a prova, ela erra, porque a pergunta não está falando assim, olha, de acordo com o que você pensa, né? Porque inclusive a banca não ia conseguir colocar nenhuma alternativa, né? Você podia pensar qualquer coisa. Então muita gente discute com a prova. Aí fala, não, mas não é isso, porque eu não concordo. Ué, mas não é o que você está pensando, é o que o Tardif está pensando, tá? Então, cuidado com isso. Bom, Zabala, que também é um outro clássico, né? A ascensão de um ensino baseado no desenvolvimento de competências vem motivado pela crise, pelo menos 3 fatores. Qual das alternativas não, veja, não, presta muita atenção nisso, não apresenta, né? Então, as mudanças na própria universidade, instituição que, apesar de ser pouco dada a inovações a partir da necessidade de convergência europeia, está se replanejando profundamente, tanto sua estrutura quanto seus conteúdos, né? Há maior pressão social sobre a necessária funcionalidade das aprendizagens. A abertura para os conhecimentos e problemas que circulam fora da aula e que vão além do currículo básico. A função social do ensino. Então, gente, qual, né, não apresenta, e aqui não apresenta é a letra C, tá? A abertura para conhecimentos e problemas que circulam fora da sala de aula e que vão além do currículo básico, né? Então, isso não é uma crise, né, desses 3 fatores. A crise dos 3 fatores é realmente a função social do ensino, as mudanças na universidade, a maior pressão social sobre a necessária funcionalidade da aprendizagem, até porque a abertura, isso não é uma coisa, não é uma crise, isso é importante, né? A abertura para problemas, isso, né, vai contra aí essa crise, né, que é as perguntas, qual é a verdadeira função do ensino, as mudanças nas universidades, nos currículos, que tem que se adaptar à nova realidade, a maior pressão da população sobre a educação para que ela se adeque às novas necessidades, às novas transformações, né? E dentre essas novas que tem que se abrir realmente para conhecimentos fora da sala de aula que vão além do currículo básico. Afinal, hoje o mundo é muito diferente do que era há 20, há 10 anos atrás, né? Então, a letra C, tá? Mas é uma questão que exige de você, né, pensar. Vamos aqui também, né, em documentos de identidade, uma introdução à teoria dos currículos, o autor afirma quanto à questão central, que serve de pano de fundo para qualquer teoria do currículo, assinale a alternativa que a apresenta. Então, veja, sempre buscando aí ideias centrais do texto, né, ideias centrais dos autores. Deve-se ter claro que as teorias dos currículos estão invariavelmente situadas num campo puramente epistemológico. Aqui restringe, né? Puramente epistemológico, restringe a uma coisa, né? As teorias devem rejeitar fazer parte de um campo epistemológico social, né? Também não, né? De saber qual conhecimento deve ser ensinado. Todas as teorias até o momento se mostram ineficazes. Não, né? Não. Então, aqui é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado, letra C, tá? Então, vocês perceberam que são questões que versam aí sobre como diz, ideias centrais do texto, e é importante você saber. Como eu disse, gente, a ideia aqui é a gente apenas pegar ideias de como a banca pergunta, né? Então, vou trazer aqui uma pergunta de um documento que tem 2 perguntas sobre isso, né? A 40 e a 41, vou pegar a 41, que trata aqui do documento Interação Família, Subsídios para Práticas Escolares, que tem vídeo aí no meu canal. Propõe uma série de estratégias que podem ser utilizadas visando construir uma relação de colaboração das famílias no ambiente escolar. Uma dessas estratégias está corretamente apontada em qual alternativa? Criação de um cadastro de pais voluntários por formação universitária para substituição
eventual dos docentes nas escolas é um absurdo, né, gente? Isso aqui, essa é aquela alternativa tipo bobagem, né? Selecionado entre os pais mais participativos, aqueles que têm verdadeiramente contribuir com a gestão escolar. E veja, aqui você pode responder com o DNA da educação. DNA da educação prevê a gestão democrática. A gestão democrática prevê o quê? Atender a todos. Você percebe que eu estou só selecionando aqui pai voluntário, que tem curso superior, os mais participativos, né? Aí a letra C, ó, envolvimento dos responsáveis em atividades para arrecadar recursos a serem aplicados na escola. E a participação dos pais deve ser objeto de atenção cuidadosa por parte das escolas e redes de ensino. Assim, é importante que sejam selecionadas as famílias que possuem certo grau de conhecimento e cultura. Olha, todas, né, aqui estão restringindo a A, a B e a D. Então, só resta a letra C, né? Só resta aqui a letra C de casa. Mas percebe? É uma questão que, se você não ler o documento, você vai ficar na dúvida, aí você vai eliminando, né? Ó, porque aqui, ó, selecionou, né? Depois, pais com formação universitária, depois os mais participativos, depois aqueles que grau de conhecimento e cultura. Olha como está restringindo, elitizando. Isso não combina com a gestão democrática, né? Então, aqui a letra C, envolvimento dos responsáveis em atividades para arrecadar recursos a serem aplicados na escola, tá? Olha aqui, ó. Considerando o disposto na obra Educação Especial, Programa de Estimulação Precoce, uma introdução às ideias de Feuerstein, né, acho que se fala assim, avalia as seguintes afirmativas, tá? Então, 42. A integração exige um sistema aberto de suporte que forneça permanentemente a contribuição de especialistas apoiados em recursos e estratégias de instruções acrescidas de práticas pedagógicas eficazes. A integração com filosofia educacional tem que mudar o sistema de encaminhamento, a gestão dos currículos, as estratégias de instrução, as funções profissionais intervenientes, as variáveis de envolvimento sociopedagógico, né? A integração, em suma, educar as crianças deficientes nas classes dos não deficientes. Para isso necessita, entre outras coisas, individualizar os programas, né? Expressa a opinião do autor da referida obra. Todas as alternativas, duas apenas, uma apenas, nenhuma das alternativas. Então, você tinha que conhecer realmente a obra do autor, e aqui no caso, as três são da obra do autor, portanto, letra A, todas as alternativas. Veja que aqui, né, exige que você realmente conheça, mas aqui dá para a gente entender. Ó. Primeiro, começa com a palavra-chave aqui no DNA, né? Integração. Eu falo, nossa educação é IN, né? Integração, sistema aberto, forneça permanentemente contribuição de especialistas, né? Filosofia educacional. Então, as palavras aqui estão de acordo aí com o DNA da educação, portanto, letra A, de amor, né? Aqui, ó, uma outra questão característica aqui da banca, que é o verdadeiro e falso, tá? Na 44, também a banca apresenta aí questões de verdadeiro e falso, né? E aqui uma sobre reflexões sobre alfabetização, né? Então, também é uma questão que aparece muito aí na banca, principalmente para PEB 1, certo? Aqui, ó, uma questão da Emília Ferreiro, né, reflexões sobre alfabetização. Então, uma outra questão aqui também que aparece, e Emília Ferreiro é importante. Aqui já está mais na parte específica, né, do PEB 1, então eu vou só mostrar para vocês aqui. Eu vou dar os gabaritos aqui, porque vai que alguém queira fazer, né? Aqui na 44, gabarito letra D de dado, né? Aqui na 45, gabarito letra B, né? B de bola, tá? Então, só para mostrar aqui, ó, questões da Emília Ferreiro, né? Questões da Isabel Solé, que são autores clássicos, gente, que você vai encontrar resumos aí na internet.
E você precisa entender as ideias centrais e sempre pensando DNA da educação, né? Aí quando você vai falar aí em alfabetização, nada de Emília Ferreiro, Isabel Solé, elas nunca vão defender cartilha, elas nunca vão defender memorização, nada disso, tá? Então vamos lá na 46. Em reflexões sobre a alfabetização, Emília Ferreiro defende a ideia que, então, todas as práticas pedagógicas utilizadas até a atualidade falharam de alguma maneira na tentativa de introduzir a criança no mundo da língua escrita. Não, a Emília Ferreiro não pensa assim. Tá? Diferente do que várias teorias apregam, os adultos já alfabetizados não reduzem o conhecimento do leitor ao conhecimento das letras e seu valor sonoro convencional. Também não. Existe uma polêmica tradicional sobre a ordem que devem ser introduzidas as atividades de leitura e as de escritas. Na tradição pedagógica brasileira, a leitura precede regularmente a escrita. Também não, né? E aqui nenhuma prática pedagógica é neutra, exatamente isso. E eu já tinha comentado isso para vocês, né? Nenhuma prática pedagógica é neutra. Então, quando a gente vê essa discussão, né, a escola tem que ser neutra, não existe, gente, não existe, né? Se a escola adota eu recentemente vi uma polêmica de uma escola que proibiu as crianças de irem com unicórnio, né, desenhos de unicórnio, que o unicórnio representava um negócio lá. Então, essa escola ela está adotando uma postura que não é neutra, é uma postura conservadora, uma postura, né, que não pode usar o arco-íris, porque o arco-íris representa movimentos LGBTI. Então, a escola ela não está neutra, ela está assumindo uma postura mais conservadora. Isso não é neutra, né? Isso não é neutro, então não existe escola neutra, tá? Então a Emília Ferreira deixa muito claro isso. Não está correto afirmar para Isabel Solé estratégias de leitura, né? Na época em que aprende a ler e escrever, as crianças costumam se mostrar ineptas no uso comunicativo da linguagem, por isso para elas é tão difícil utilizar estruturas de linguagens complexas. Não está correto, né? Quando se trata de aprender o código, a criança não precisa apenas usar a linguagem, também necessita poder manipular e refletir sobre ele, né? Correto. Aí o que eu recomendo? No seu caderno de resumo, você vai colocar lá Isabel Solé, estratégias de leitura. A letra B embora os sons sejam unidades básicas de linguagem, isolá-los e identificá-los é particularmente difícil. A criança tem que ser desenvolvida uma certa consciência metalinguística para compreender os segredos do código. Também, o que não é a letra A, tá? Então, a letra A não é gabarito letra A. Mas a letra B a letra C é D. Aí você faz um resuminho lá, para você já ir sabendo as principais ideias, tá? Então, gente, olha aqui, mais uma de completar aqui, né? Característica da banca, certo? Aqui sobre temas da Base Nacional Curricular Comum, então a prova do IBAN. Fábio, o que você acha da prova do IBAN? Eu acho uma prova um pouco mais complexa, porque você tem que estar muito atento nessas questões de pensamento do autor, DNA da educação, né? Pensar que a educação não restringe, mas você precisa conhecer um pouquinho da teoria dos autores, principalmente na área específica ali, que a gente falou de PEB 1, mas você que é PEB 2 também precisa estar. É uma banca onde o detalhe conta muito, né? A atenção conta muito, perguntas um pouco mais complexas, né? Com alternativas menos bobas, assim, que você descarta facilmente. Então, precisa estar muito ligado nisso, tá bom? Um grande abraço, gente, e até a próxima.